Neste vídeo, o contraste entre os 5 pontos do arminianismo e do calvinismo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Os 5 pontos do arminianismo: vontade livre, eleição condicional, expiação universal, a graça pode ser impedida, o homem pode cair da graça. Os 5 pontos do calvinismo são: depravação total, eleição condicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Quando contrastamos os 5 pontos do arminianismo com o acróstico tulipe, que forma os 5 pontos do calvinismo, torna-se claro que os 5 pontos deste são diametralmente opostos aos daquele. Ponto 1. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. O calvinismo responde que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus, que deve vivificar o homem antes que este possa crer em Cristo. Ponto 2. Armínio sustentava que a eleição é condicional, enquanto os reformadores sustentavam que ela é incondicional. Os arminianos acreditam que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Os calvinistas sustentam que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador à parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Dever-se-á notar ainda que a segunda posição de cada um destes partidos, arminianos e calvinistas, é a expressão natural de suas respectivas doutrinas a respeito do homem. Se o homem tem vontade livre e não é escravo nem de Satanás nem do pecado, então ele é capaz de criar a condição pela qual Deus pode elegê-lo e salvá-lo. Contudo, se o homem não tem vontade livre, mas em sua atual situação é escravo de Satanás e do pecado, então sua única esperança é que Deus o tenha escolhido por sua livre vontade e o tenha elegido para a salvação. Os arminianos insistem em que a expiação, e por esta palavra eles significam redenção, é universal. Os calvinistas, por sua vez, insistem em que a redenção é parcial, isto é, a expiação limitada é feita por Cristo na cruz. Segundo o arminianismo, Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que exercem sua vontade livre e aceitam o oferecimento de vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição negativa, isto é, os que não a querem aceitar, irão para o inferno. Para o calvinismo, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. Ponto 4. Os arminianos afirmam que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama a toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem
se o homem assim o quiser. Desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo, é evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir sua santa vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden. Os calvinistas respondem que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim se Deus o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração. Desde que todos os espíritos mortos, alienados de Deus, são levados a Satanás, o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos, regenerados, são guiados irresistivelmente para Deus, o Deus dos vivos, nosso Senhor simplesmente dá a seus escolhidos o espírito da vida. Para os calvinistas, no momento em que Deus age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Antes eles estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. É neste ponto que aparece outra grande diferença entre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Para os calvinistas, a ordem é: primeiro o dom da vida por parte de Deus e depois a fé salvadora por parte do homem. Ponto 5. Os arminianos concluem, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando-o. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequentemente sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda ou perda da graça pelos seguidores de Armínios. Ainda, se depois de ter sido salva, a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez e, arrependendo-se de seus pecados, pode ser salva de novo. Tudo depende de sua contínua volição positiva até a morte. Os calvinistas sustentam muito simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor e que o homem nada tem a fazer antes absolutamente para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus à parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que Ele começou. Por isso, os 5 pontos de Tulipe incluem a perseverança dos santos.